Quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Temos muito o que conversar hoje, porque olha só, muitos pensam que o nosso candidato Flávio Bolsonaro foi imprudente ao voltar a falar sobre as urnas num evento, e eu, inclusive, também falei disso no vídeo de ontem, mas nada como um dia depois do outro para pensarmos melhor e entender o que aconteceu. Porque eis que veio à tona uma jogada muito bem pensada e que foge ao controle do sistema brasileiro. E eu vou explicar o porquê. Uma outra jogada que vem sendo muito bem explorada também é a do presidente Donald Trump com relação às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Não é propriamente dito sobre a tarifa, que disso todo mundo sabe, mas a forma e o porquê dessas tarifas também vou explicar. Mas, claro, não se esqueçam de deixar os likes no vídeo, se inscrevam no canal, deem uma força para o Terra Brasilis crescer, ok? Agradeço. Muito bem, todos já sabem que o PT entrou então com um pedido para que o Supremo questione Flávio Bolsonaro a respeito de sua manifestação no evento promovido pela consultoria Novo Selo Comunicação e pelo site The Brazilian Report, quando ele questionou a efetividade das máquinas mágicas usadas nos pleitos eleitorais aqui no Brasil. Em momento algum, ele questionou a legalidade, a honestidade, nada disso. Ele só comentou sobre a possibilidade de dar uma maior segurança, mas bastou para o PT ir atrás do Supremo. Muito embora o ministro Gilmar Mendes já tenha se posicionado, chamando a declaração de Flávio de absurda, nos bastidores do judiciário, conforme matérias dos sites de hoje, alguns ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral avaliam que os comentários feitos pelo Flávio Bolsonaro não aconteceram por acaso, não foi ingenuidade, não foi falta de juízo, muito pelo contrário. Na visão desses magistrados, a declaração teria sido cuidadosamente planejada e feita com um objetivo político muito mais amplo, especialmente por ter ocorrido durante um encontro com embaixadores estrangeiros. A interpretação, meus amigos, é que o Flávio Bolsonaro buscou enviar um sinal para o governo dos Estados Unidos e também para grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, que, obviamente, vêm acompanhando de perto esses debates sobre liberdade de expressão, regulação das plataformas, as digitais, e sobre democracia em diversos países, justamente no mesmo momento em que o presidente Donald Trump trouxe a público as denúncias de fraudes eleitorais nos Estados Unidos, com equipamentos da empresa Smartmatic, ou Smartmatic, tanto faz. Na avaliação desses ministros, ao voltar a questionar as máquinas eletrônicas diante de diplomatas, o senador teria procurado internacionalizar o tema. Segundo essa leitura, o discurso também reforça uma narrativa já conhecida entre parte do eleitorado conservador e mantém viva uma pauta que continua mobilizando seus apoiadores. Ao mesmo tempo, ao levar esse debate para um ambiente internacional, a estratégia pode ampliar a visibilidade da discussão, fora do Brasil, principalmente, especialmente em um momento de maior aproximação entre aliados do bolsonarismo e setores políticos dos Estados Unidos. Também existe nos bastidores a percepção de que uma eventual reação da Justiça Eleitoral contra Flávio Bolsonaro, o que é difícil de acontecer devido à nova configuração do TSE, mas, se houver, poderia fortalecer o discurso de perseguição e daria
para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro o enquadramento que facilitaria capitalizar politicamente. De qualquer forma, ao trazer de volta esse tema, que se tornou proibido aos comentários, Flávio pretende garantir a permanência do apoio dos seus eleitores bolsonaristas, que até hoje não engoliram aqueles resultados de 2022. Não é isso? Por outro lado, enquanto se fala sobre esta corrida eleitoral, que já começou, mesmo ainda sendo chamada de pré, mas já começou, o Flávio Bolsonaro deve chegar para a convenção do Partido Liberal neste próximo sábado, com uma indefinição na vaga para a pessoa que vai ocupar o cargo de vice-presidência em sua chapa. E claro, existem 1000 motivos para isto. A ala mais ligada ao Valdemar Costa Neto insiste em atrair o Partido Progressista do Ciro Nogueira, né? Mesmo já com a recusa da senadora Tereza Cristina em ser uma possível candidata. Por outro lado, Flávio Bolsonaro ainda quer uma aliança com o Partido Republicano, do qual é filiada a Daniela Marques. Segundo alguns integrantes do Partido Liberal, o Costa Neto tenta fechar com o Partido Progressista do Ciro Nogueira para poder atrair junto o Partido União Brasil, o que lhe garantiria maior tempo de TV e uma fatia maior dos fundos eleitorais para a campanha nacional. O Valdemar Costa Neto quer ampliar a sua base de parlamentares, né? Com relação aos republicanos, o Flávio Bolsonaro vê como dificuldade a ala do partido que no Nordeste dá apoio ao PT, onde inclusive o presidente do partido lá em Pernambuco é um ex-ministro do PT. Ainda existe a questão do Cleitinho lá em Minas Gerais, onde o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, quer apoio do Partido Liberal para a disputa do governo mineiro. Mas nesse caso, o Partido Liberal pretende ainda lançar um nome diferente. Ainda não quis dar apoio ao Cleitinho, que também ainda não tem certeza absoluta se parte para a candidatura ao governo de Minas ou a reeleição ao Senado. A reeleição não, ele ainda não completou 8 anos, não é isso? 22 ele foi eleito? Exatamente. Ou se ele continua senador, melhor dizendo. A terceira opção, e por enquanto é a que parece mais provável, já que ninguém fecha acordo, nem o Progressista, nem Republicanos, nem União Brasil até agora fechou acordo com o Flávio, então acaba vindo à tona a possibilidade de uma chapa puro sangue, totalmente bolsonarista, ou totalmente dentro do Partido Liberal. A questão é, não existe um nome de peso que possa compor uma chapa com Flávio Bolsonaro, porque a Daniela Marques, em todo caso, ela trabalhou com Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro, domina o assunto economia, é bem vista pelo sistema, pelo mercado, então é uma candidata forte. Além de ser mulher, evidentemente, que agrada aos eleitores, às eleitoras mulheres, não é isso? Mas, por enquanto, até sábado, não é provável que saia o nome que vai compor com Flávio Bolsonaro. Agora, eu quero comentar sobre a estratégia do Donald Trump, que sempre defendeu que as tarifas de importação são uma das principais ferramentas para fortalecer a economia dos Estados Unidos. Na visão dele, quando um produto estrangeiro passa a pagar uma taxa maior para entrar no mercado americano, ele fica mais caro, né? Com isto, as empresas e os consumidores americanos tendem a comprar mais produtos fabricados dentro do próprio país, estimulando a indústria americana e preservando empregos, além de incentivar a criação de novas vagas. Além da proteção à indústria americana, Trump também vê as tarifas
como uma importante fonte de arrecadação para o governo americano. E pelo menos, inicialmente, esta estratégia trouxe resultados expressivos, já que no primeiro semestre de 2025, a receita obtida com tarifas de importação alcançou 87 bilhões de dólares, um valor superior ao arrecadado durante todo o ano anterior. Então, segundo diversos analistas, Donald Trump não está preocupado apenas em arrecadar mais recursos ou reduzir o déficit comercial americano. O verdadeiro foco, a grande jogada, é fortalecer a posição estratégica dos Estados Unidos diante de uma crescente influência econômica e tecnológica da China. Nesse contexto, então, o acesso ao enorme mercado consumidor americano passa a funcionar também como um instrumento de pressão política e diplomática. Em outras palavras, isso significa o seguinte: países que desejam manter boas relações comerciais com os Estados Unidos e seu enorme mercado consumidor podem ser incentivados a se aproximar das posições defendidas por Washington em temas econômicos, tecnológicos e geopolíticos. Segundo outros analistas, esse raciocínio ajuda a explicar o caso brasileiro, porque a avaliação é de que as investigações comerciais abertas contra o Brasil e a possibilidade de novas tarifas fazem parte de uma estratégia mais ampla de reposicionamento das relações entre os dois países, com o intuito de enfraquecer a relação comercial do Brasil com a China. A prova disto é que o governo americano deixou uma extensa lista de produtos brasileiros isentas das tarifas, como carnes, frutas, cafés, fertilizantes, minerais, aeronaves e outros. E isto mostra que, na prática, uma parcela significativa das exportações brasileiras para os Estados Unidos continuará entrando no mercado americano sem sofrer a nova taxação e com a possibilidade de aumentar as exportações para a terra do tio Sam. A regra é a seguinte: vendam mais para nós, que nós eliminaremos as tarifas. Essa é a jogada de Donald Trump. E o Brasil vendendo mais para os Estados Unidos vai, obviamente, vender menos para a China. E aí é onde tem o maior interesse dos Estados Unidos, que é enfraquecer os tentáculos chineses na América Latina. Então, podemos ver essas duas jogadas, uma do Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, outra de Donald Trump lá nos Estados Unidos, como uma forma de diplomaticamente colocar o Brasil no centro das atenções, porém com amarras, sem essa liberdade de atacar voluntariamente Donald Trump nos Estados Unidos e, quem sabe, irem devagar contra Flávio Bolsonaro para não receberem como troco um apoio formal e explícito de Donald Trump no pleito eleitoral, que, a meu ver, vai acontecer sim, de forma sigilosa, sem que o público fique sabendo, assim como o Biden fez em 2022 a favor do atual mandatário brasileiro. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. E eu desejo que vocês tenham gostado, porque é simplesmente uma análise mais ou menos aí do que está acontecendo. E se vocês gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes, vão chamar seus amigos para me acompanhar e fortalecer o Terra Brasilis News. Eu espero contar com vocês amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.